Olha quem chegou! Eu mesmo, Josi Luiza, e seja muito bem-vindos ao canal. Continuo nesse fundo aqui porque eu estou achando que tá realçando os meus tons. Bom, gente, eu tinha ficado de gravar pra vocês um vídeo falando sobre as afirmações, como eu faço as minhas afirmações, né? Eu comecei a fazer afirmações em novembro, comecinho de novembro, não faço todos os dias, não faço sempre e às vezes eu interrompo, né? Eu tô fazendo lá, chega 15 dias, sei lá, 10 dias e eu acabo esquecendo que eu estava fazendo as afirmações. Não é uma coisa que eu criei um hábito ainda. Eu sempre lembro e falo, meu Deus, tem que colocar isso nas afirmações. Mas aí de manhã, um corre-corre. Se eu acordar cedo, com o tempo de fazer as coisas todas, ler a Bíblia e tal, eu consigo fazer as afirmações. Apesar de eu não fazer as afirmações com frequências, eu tenho tido muito resultado delas, de quando eu faço, tá? Tem uma pesquisa que diz que a gente precisa fazer uma certa coisa durante 21 dias, porque a gente vai criar o hábito e aí a gente não para mais de fazer, né? Então o que eu fiz? Falei, bom, vou fazer minhas afirmações durante 21 dias e eu vou colocar propósito de 7 coisas. Então cada vez que eu for fazer uma afirmação, eu coloco esse processo de 21 dias e eu peço 7 coisas ali, que na verdade não é um pedido, vocês vão entender. Quando eu fiz o primeiro propósito de afirmações, que foi em novembro, não, gente, eu errei. Eu não comecei as afirmações em novembro. Olha lá, 17 de outubro de 2020, propósito de afirmações de 21 dias. Então, foi a primeira afirmação que eu fiz. Então, foi a primeira propósito de afirmações que eu fiz, tá? Aqui eu tô falando que era novembro e na minha mente estava como novembro, gente. Então, vamos lá. Olha só minhas afirmações, gente. Meu Deus. Eu tinha esquecido, olha aqui. Eu já vou explicar como eu faço, mas vocês têm que... Ai, meu Deus, esqueci. Vocês têm que ver que isso deu resultado. Gente, eu tava com um probleminha de saúde, que já tinha 1 ano, isso. E eu fiz as afirmações, eu pedi aqui, mas eu não vou falar não, que isso aqui eu vou falar num outro vídeo, não vou falar aqui sobre ele não. Pra quem acompanha todos os vídeos vai ver. Mais pra frente eu vou falar sobre isso. E aí eu fiz afirmações, que depois eu explico essa aí que eu fiz. Conclusão, quando eu voltei ao médico pra fazer exame, cadê o problema de saúde? Cadê que não tinha mais? E eu, quando fiquei sabendo, falei, gente, resultado das afirmações, Deus é muito fiel. Aí vamos aqui, outra coisa. Eu coloquei nas minhas afirmações assim, já expliquei pra vocês, eu gosto de olhar pro céu, assim, né? Aqui eu tenho uma vista muito boa, eu gosto muito dessa vista que eu tenho aqui. Para a maioria das pessoas, a vista do palácio é a mais importante. Depois eu passo o vídeo aqui que vocês vão ver, quem não viu ainda essa vista aqui. Mas a minha é a da montanha, porque eu me sinto muito próxima de Deus olhando para lá, né? O palácio é um ponto turístico, né? O Hotel Quitandi é um ponto turístico, então as pessoas acabam valorizando a vista dali. Mas eu amo essa da montanha. Então eu olho para ali, olho para o céu e começo a falar com Deus de manhã, mas não dessa forma. Eu geralmente falo assim, ó... Igual essa que eu vou ler agora. Eu tenho muita disposição para as atividades físicas. Então eu olho para o céu e falo assim, eu tenho muita disposição para fazer atividades físicas. Todo dia de manhã eu acordo com uma disposição para fazer atividade física. Nossa, é muito bom. Tipo, eu coloquei uma frase que eu tenho muita disposição para atividade física, mas na hora que eu olho pro céu, como se eu estivesse falando ali com Deus, mas eu tô afirmando isso, eu falo todo dia, eu acordo de manhã cedo e eu tenho uma disposição para atividade física, isso é muito bom. E eu começo a acreditar naquilo. Às vezes eu falo a mesma frase umas 2 a 3 vezes para mim poder acreditar naquilo, porque às vezes você tá falando uma coisa que você ainda não acredita, você não tá vestindo aquilo, não tem? Então eu vou falando até eu acreditar, eu convencer meu cérebro daquilo ali, eu vou falando, gente, hoje eu tenho disposição para fazer atividade física. Eu não sou nenhuma atleta, não é aquela coisa, já vou lá fazer uma bicicleta. Não é isso. Mas todo dia eu olho e eu tenho uma escolha de fazer ou não fazer. Eu olho e falo assim, vou fazer. É uma coisa que mudou em mim. Foi até uma coisa que eu falei da chavinha em outro vídeo e tal. Mas olha aqui, eu coloquei essa afirmação. Então dentro de mim acreditou que eu tenho disposição. Entendeu? Foi igual eu escutei falarem que a gente pode 40% mais do que a gente acha. Tipo, eu tô correndo aqui e falo assim, ai, cansei, não dá mais não. Você ainda pode 40% além daquilo ali que você já fez, entendeu? E aí você continua, você se esforça e você consegue. Então a gente pode muito mais, né, do que a gente imagina. E aí tem outras aqui, eu também falei da H. pylori, né? Eu coloquei aqui que foi o terceiro ponto, tá? Eu fiz 7. O terceiro é
Todas as bactérias H. pylori morreram e foram eliminadas do meu estômago e intestino através das fezes, entendeu? Então eu analisei como elas poderiam ser eliminadas, eu falei pelas fezes, então elas morreram dentro do meu organismo e foram eliminadas pelas fezes. E eu fui falando ali, aquilo ali, fui falando, acreditando. Não fiz o exame ainda, mas o meu estômago em si está muito melhor. Mas aí no quarto ponto eu coloco assim, meu estômago se auto-regenerou e já não tenho problemas de pangastrite, gastrite ou úlcera. Eu nunca soube que eu tinha úlcera não, né? Mas eu já completei aqui porque vai que aparecesse. Então, foi a quarta afirmação que eu fazia todo dia, era disso. E hoje eu sinto meu estômago muito melhor, então você vê que as afirmações realmente, óbvio, a Josimar também tá fazendo uma boa alimentação, tudo isso influenciou. Sabe quando falam assim que o universo conspira e faz? Então, foi tudo isso. Você toma uma atitude aqui, outra ali, você começa a acreditar que você tá melhor, você vai melhorar. Agora, se eu continuasse acreditando que eu tava cada dia pior, eu nunca ia melhorar, entendeu? Aqui eu também pedi pelas gorduras localizadas, gente. Ainda não cheguei lá, não. As gorduras localizadas na barriga e entre as axilas e peito derreteram e foram eliminadas através das fezes e urina. Também coloquei assim. Então, eu faço as minhas afirmações assim, ó. Essa afirmação foi dia 17 de outubro. No dia 25, fui no médico e fui informada. No dia 3 de dezembro, no dia 25 já tinham falado, ó, você não tem esse problema mais não, hein? Tem certeza que você foi diagnosticado? Eu falei, eu tenho um exame. E aí no dia 3 eu fiz o exame e foi confirmado que eu não tinha mais o problema. Então vamos lá, gente, como eu faço as minhas afirmações? Eu peguei um caderno exclusivo para isso. Por quê? Porque eu quero que esse caderno fique anos comigo. Que aí eu olhe lá e fale assim, caramba, agora olha aquela afirmação que eu fiz lá em 2020, meu Deus, tal, já estamos em 2030. Espero eu, em nome de Jesus, estar vivo até lá, né? Conforme eu li também, gente, vocês já conseguiram ver como eu faço as minhas afirmações, né? A forma que eu escrevo, a forma que eu falei, que eu olho ali para as montanhas, para o céu, que eu falo com Deus, que eu vou repetindo. Então o vídeo não foi só conversa fiada, né? Já saiu algumas dicas ali. Eu coloquei uma colinha aqui pra ver se tá tudo aqui. Já falei que é preciso você acreditar, né, afirmar, né, aquela coisa toda, porque se você não acredita não adianta que nada vai acontecer, você precisa acreditar naquilo ali. Eu tenho afirmações agora que eu quero escrever, se Deus quiser eu vou escrever daqui a pouco, que minha bancada ali, gente, tá lotada de coisa. Então eu quero escrever daqui a pouco, sentar com calma pra escrever. Eu vou tentar gravar um pedacinho eu escrevendo, tá? Pra vocês verem. Então eu fico pensando, analisando, ver se aquilo ali realmente é o que eu quero muito nesse momento, ou se eu tô pedindo só porque eu tô querendo, só porque, sei lá, porque eu vi dos outros, aquela coisa. Não. Então, eu geralmente analiso e as prioridades. A minha saúde é uma prioridade, assim, pra mim, sem tamanho. Então, eu foquei na minha saúde. Tanto que uma das afirmações que eu tenho que escrever hoje é a seguinte: meu fígado está saudável. É porque eu já coloquei no bloco de notas alguma afirmação. Que às vezes a gente tá deitada, às vezes a gente tá no chuveiro, e aí você lembra, ih, caramba, eu preciso me curar disso, peraí que eu vou escrever lá. Então eu dou muita atenção a curas também, né? Então tem algumas coisas que eu preciso ser curada, tipo síndrome do túnel do carpo, eu quero ser curada, então uma afirmação que eu quero colocar, só que eu ainda não sei se eu estou preparada para acreditar que eu vou ser curada na síndrome do túnel do carpo, apesar de eu saber que Deus cura coisas até piores, entendeu? Mas você precisa estar acreditando, senão não adianta. E aí eu coloquei assim, meu fígado está saudável, não tenho fígado gorduroso, ele processa muito bem todas as gorduras. E eu já comecei a analisar isso e pensar, antes de escrever no meu caderno, eu já comecei a pensar, meu fígado está saudável, ele processa muito bem as gorduras, eu não tenho fígado gorduroso. Eu tava olhando para uma árvore agora, para as folhas, assim, gente, natureza me reflete muito Deus. Então quando eu quero fazer afirmações, que as afirmações nada mais é do que a gente colocar a nossa fé em prática. E quem vai nos conceder aquilo? Deus, né? Então eu gosto muito de olhar para a natureza. E aí, dessa vez eu também quero colocar coisas profissionais aqui dentro das afirmações, porque eu tenho visto a necessidade, eu preciso, né? Então, quando a gente começa as afirmações, eu vou escrever hoje para começar amanhã, tá? Eu não tô escrevendo hoje para começar hoje, não. Eu escrevo hoje para começar amanhã,
né? Então, quando for amanhã, eu já começo ali com aquele foco, né? Eu leio a palavra, oro, louvo, um louvor, né? Nem todo dia dá, mas aí quando dá eu faço isso. E depois eu vou para minhas afirmações, que é uma coisa à parte, que eu preciso acreditar naquilo ali, eu preciso crer que Deus vai fazer, que Deus vai dar todas as oportunidades para que eu alcance isso. Aquilo que não depende de mim, igual problemas de saúde, né? Depende de mim me alimentar melhor, eu vou me alimentar melhor. Mas aí tem outros pontos que não dependem de mim. Eu tô me alimentando melhor, tô tomando remédio, eu não melhoro. Então eu vou começar a acreditar e emanar todas as energias de Deus para mim. Senhor, eu creio que o meu fígado não é gorduroso. Porque a minha família, alguns temos esse problema de fígado gorduroso, eu tenho isso desde que eu sou criança. E é uma coisa que eu não quero, né? Continuar com isso. Eu tomo remédio de vez em quando, eu não faço uso contínuo. Mas aí sempre que dá crise eu tomo remédio, boldo e tal. E aí foi quando eu analisei e falei assim, peraí, Deus me curou de uma coisa aqui que pros médicos seria só com cirurgia. E eu vou continuar com o fígado gorduroso? Nananina. Peraí que vai para minhas afirmações, entendeu? E aí eu fiz isso de afirmações. Gente, então, é basicamente isso. E é aquele ponto, como eu gosto de fazer 7 coisas, 7 é a perfeição de Deus, né? Então por isso que eu gosto de pedir 7 coisas. Mas se uma daquelas coisas que eu coloquei eu tô assim, isso não vai acontecer, então o que que eu... minha cara, isso não vai acontecer, então o que que eu faço? Eu coloco outra coisa no lugar que eu acredito que possa acontecer, entendeu? Que seja mais fácil de eu conseguir, então eu coloco outra coisa no lugar. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu espero que vocês façam, coloquem em prática isso aí, que nada mais é do que exercitar a fé, só que às vezes a gente precisa se organizar. Deus é um Deus organizado. Se você lê a palavra lá no começo, de como ele mandou fazer um exemplo, a arca, então, para você ter uma noção da organização que ele tinha, você lendo ali, você vê, ele dava os metros, sei lá como se chamava, mas eu vou falar de metros, côvados. Ai, gente, eu nunca lembro de nada. Mas conclusão, tudo direitinho. É madeira tal que é pra fazer. É que não sei o que é pra pegar. É não sei o que lá tal. Então você vê como Deus era organizado em tudo. Deus às vezes queria levantar uma pessoa. Então ele usava ali um profeta. Olha, vou levantar um que vai fazer e acontecer. Esse que ia fazer e acontecer só ia ser levantado daqui a muitos anos. Mesmo assim Deus já estava alertando. Deus já estava preparando tudo. Já preparava aquela pessoa porque ele precisava que ela fizesse. Tudo isso é organização. Então a gente precisa aprender a ser organizado. Deus gosta que a gente seja organizado, né? Então o fato da gente fazer as afirmações desse jeito também é uma forma de organização, né? E quando tá tudo organizado fica muito mais fácil pra gente pegar, pra gente alcançar, né? Pra gente conseguir. Então é muito mais fácil. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Quem é antigo aqui no canal, gente? Quem é antigo aqui que lembra que eu cantava uma musiquinha? Polegares pra cima, dedinho solto, que quem... Não lembro a musiquinha, como é? Polegares pra cima, dedinho solto, clique em inscrever-se, é bem aqui. Ei!
Então é isso, se inscreva no canal pra você não perder nadinha, gente. Vamos crescer esse canal, Josi Luiza. Beijo enorme, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!